A torcida do Papão fez sua parte mais uma vez. Quase 14 mil torcedores estiveram na Curuzu numa noite de terça-feira, às 7 da noite, horário ingrato para muita gente que sai do trabalho correndo só para tentar empurrar o time do coração. Mas, mesmo com esse apoio todo, o roteiro que se desenhou foi aquele que, infelizmente, tem sido cada vez mais comum. Mais uma atuação fraca, mais uma noite sem vitória dentro de casa, mais um jogo em que o Paysandu ficou devendo. Logo nos primeiros minutos já dava para perceber que o Cuiabá tinha mais qualidade. Isso não é desrespeito, é a realidade. Os times que têm vindo jogar em Belém, seja na Curuzu ou no Mangueirão, chegam melhores tecnicamente, com jogadores mais preparados, mais organizados e muitas vezes, mais decisivos. E foi exatamente isso que se viu. O Cuiabá começou dominando, tendo a posse, trocando passes e deixando claro que tinha um plano de jogo. Já o Paysandu, mais na base da vontade do que da organização, tentava responder. A diferença técnica apareceu, por exemplo, no gol que abriu o placar. Alejandro Martins, um dos destaques do Cuiabá, pegou uma bola fora da área, limpou e mandou no ângulo, sem chance alguma pro Matheus Nogueira. Um golaço. E ali, naquele momento, a sensação era de déjà vu. A torcida já conhecia esse roteiro. O time começa tentando, toma um gol, se abate, e aí vira aquele desespero no segundo tempo. Isso tem acontecido repetidamente. E o mais preocupante, virou rotina. O meio-campo do Paysandu foi praticamente nulo. André Lima até tentou fazer algo, mas sem característica de marcação, acaba sendo um volante que não ajuda na defesa. Ronaldo Henrique, por sua vez, teve mais uma atuação apagada, não criou, não marcou, não apareceu. E o Denner, sinceramente, foi um a menos. Totalmente fora do jogo, apagado, sem intensidade, sem criação. Quando saiu, foi vaiado com razão. Era para ter saído bem antes. Com um meio-campo que não marca, não cria e não organiza, o time vira presa fácil. Não importa se o adversário é de cima da tabela ou da parte de baixo. Qualquer time que venha jogar contra o Paysandu encontra facilidade para se impor, porque a base de qualquer time competitivo é o setor de meio-campo. Se ali você perde o jogo, o resto vira desespero. O segundo tempo começou com algumas mudanças. O técnico tentou mexer, colocar sangue novo, buscar uma reação. Rosa entrou com vontade, mostrou que estava afim, correu, brigou, mas ainda assim a desorganização tática do time era visível. O Paysandu partia para cima mais no desespero do que na estratégia. Era a bola alçada na área, tentativa de alguma casquinha do Gese para sobrar para alguém, chute de longe. Tudo na base da esperança, e não da construção. E teve uma chance claríssima. O Ross cruzou o rasteiro, bola fazendo um arco perfeito, e o Marlon apareceu sozinho. Era só chegar de chapa, tirar do goleiro, dar um toque com mais categoria. Mas não. Ele finalizou mal, em cima do goleiro, desperdiçando um empate que, naquele momento, teria dado um gás pro time e incendiado a torcida. E no lance seguinte, quase tomou o segundo em um contra-ataque do Cuiabá, que só não virou gol porque o Matheus saiu muito bem. Enquanto isso, o Cuiabá seguia trocando passes com calma, gastando tempo, cozinhando o jogo. Os caras sabiam que tinham vantagem técnica, sabiam que o Paysandu viria pro tudo ou nada na base do abafa, e jogaram com inteligência. Tocavam, giravam, paravam o jogo, tiravam o ritmo. Sabiam que a pressa era do mandante. Sabiam que o nervosismo estava do outro lado. A única forma que o Paysandu encontrou para reagir foi justamente na insistência. Aos 42 minutos do segundo tempo, uma jogada confusa dentro da área, a bola parecia que ia sair, mas Carlos Eduardo acreditou, foi para cima, invadiu e sofreu o pênalti. O juiz não titubeou, marcou na hora. A torcida, que já estava prestes a sair do estádio resignada com mais uma derrota, se levantou. Era a chance de salvar pelo menos um ponto. E foi o Gese que pegou a bola. Com frieza, bateu bem, deslocando o goleiro e garantindo o empate. E aí, a gente percebe o quanto a torcida tá carente de alegria. A comemoração foi de quem venceu. Foi de quem respirou.
Não perder em casa já virou motivo de alívio. E isso mostra como o momento é crítico. O Paysandu hoje se apega a cada ponto como se fosse ouro, mas, no fundo, sabe que empatar em casa, nessas condições, é pouco demais para quem quer escapar do rebaixamento. O panorama da classificação não ajuda. O time chegou a 26 pontos. E com apenas 8 jogos pela frente, a conta é cruel. Para alcançar os 45 pontos que geralmente livram do rebaixamento, o Paysandu precisa de mais 19. Isso significa vencer 6 jogos e empatar um. É possível? No papel, sim. Mas na prática, com o desempenho que o time vem mostrando, soa como um milagre. E é esse o ponto. O Paysandu ainda depende só de si. Mas o problema é justamente esse, depender de si mesmo. Porque o time não tem mostrado força, consistência ou organização para reagir. A cada rodada que passa, a margem de erro diminui. E o que deveria ser uma campanha segura, virou um drama. Um drama que parece não ter fim. A análise individual dos jogadores também não anima muito. O goleiro Matheus Nogueira fez o que pôde. No gol não teve culpa. A defesa não comprometeu, mas também não conseguiu dar aquele suporte para empurrar o time para frente. Edilson apareceu no apoio, mas pecou demais nos cruzamentos. E o meio-campo? Bom, o meio-campo simplesmente não existiu. Ronaldo Henrique e Denner não agregaram nada. André Lima tentou, mas ficou sobrecarregado. O Marlon foi esforçado, teve até a chance de empatar, mas desperdiçou. Rosa entrou e foi quem mais chamou a responsabilidade, tentou buscar o jogo, mas também ficou muito preso pelo lado direito. Faltou mais movimentação, mais troca de posições. E sobre o Gese, é aquele cara que não desiste. Corre, tenta, busca o jogo, mas vive sendo engolido pela marcação. Os técnicos adversários sabem que ele é o jogador mais perigoso do Paysandu, então colocam 2, às vezes até 3 jogadores para cercar. Ele fica encurralado, sem espaço, e acaba sendo neutralizado. E aí entra a discussão tática. Será que não seria o caso de mudar o posicionamento? Tentar confundir a marcação, inverter lados, dar mais liberdade para o Gese aparecer em outras áreas do campo? O técnico parece engessado nas escolhas. E isso pesa. Porque, no desespero, é preciso ousar. É preciso sair do padrão. O maior problema do Paysandu não é só a tabela. É o futebol jogado. É a falta de ideias, de jogadas trabalhadas, de padrão. Tudo parece improvisado. Tudo parece na base do vai que dá. Só que na Série B, isso não basta. Os times são organizados, bem montados, sabem explorar as fraquezas do adversário. E o Paysandu, hoje, tem muitas. O sentimento que fica depois desse empate é agridoce. De um lado, alívio por não ter perdido mais uma. De outro, a frustração de saber que esse ponto, isoladamente, não muda nada. A situação continua dramática. E o torcedor sente isso. Sente que o time pode até lutar, mas falta muito para ser competitivo de verdade. A questão que mais incomoda o torcedor não é só o resultado em si, mas a falta de perspectiva. Quando se olha para o time dentro de campo, não se vê evolução, não se vê um plano sendo executado, não se vê confiança. Parece que os jogadores entram já sentindo o peso do momento, inseguros, com medo de errar. E quando o psicológico pesa, tudo desanda. O passe simples vira um erro bobo, a finalização vira chute torto, a tomada de decisão vira um festival de escolhas erradas. E isso tem sido rotina. A apatia em campo, combinada com a limitação técnica, vem empurrando o Paysandu para um buraco que está cada vez mais difícil de sair. E não dá para esconder, o ambiente externo também influencia. A pressão da torcida, que sempre apoiou, começa a se transformar em impaciência. Não é revolta gratuita, é desgaste. O torcedor que sai do trabalho, encara trânsito, fila, paga ingresso, compra camisa e vai cantar na arquibancada, espera pelo menos ver um time que entregue o básico. E o que se vê é um time sem ideias, sem identidade.
A conexão entre torcida e time vai se perdendo pouco a pouco, não por falta de amor, mas por pura exaustão. É doloroso ver o time repetir os mesmos erros, jogo após jogo, como se nada estivesse sendo aprendido. Outro ponto preocupante é o banco de reservas. Quando o time titular não funciona, a esperança é que os nomes que entram mudem alguma coisa. Mas as substituições têm sido, na maioria das vezes, burocráticas. Entram jogadores que não fazem diferença, que mantêm o mesmo ritmo lento, o mesmo estilo previsível. Faltam peças que entrem com fome, que baguncem a defesa adversária, que ofereçam algo diferente. E isso escancara um problema que já vem sendo falado há muito tempo: o elenco é mal montado. Faltam jogadores com capacidade de decisão, faltam líderes dentro de campo, falta alguém que assuma a bronca quando o time afunda. E a pergunta que martela na cabeça do torcedor é simples: como é que um time com a história do Paysandu chega nesse ponto? Como é que, depois de uma temporada que começou com esperança, com estádio lotado e apoio incondicional, o time mergulha num espiral de derrotas, empates amargos e atuações desanimadoras? A resposta, infelizmente, não é simples. Mas passa por escolhas ruins em praticamente todos os setores, planejamento mal feito, contratações questionáveis, comissão técnica que não conseguiu encontrar o time ideal e, claro, jogadores que não corresponderam dentro de campo. O jogo contra o Cuiabá foi mais uma amostra disso. Enquanto o adversário tocava a bola com tranquilidade, girava o jogo, ocupava os espaços, o Paysandu parecia sempre correndo atrás. Não bastasse isso, a falta de criatividade no meio-campo é assustadora. Em boa parte do jogo, o time não conseguiu construir absolutamente nada com a bola nos pés. As chances só surgiam em cruzamentos esporádicos ou em jogadas de bola parada. Não dá para competir nesse nível com tão pouco. E o que mais impressiona é que, mesmo com a desvantagem no placar, o time demorou a reagir. Faltou ímpeto, faltou indignação. O gol só veio no final, na marrã, no desespero. E, ainda assim, o empate foi comemorado como se fosse uma vitória. Isso diz muito sobre o estágio atual da equipe. O Paysandu se acostumou a perder e agora comemora empate em casa como se fosse algo a ser celebrado. E não é por falta de cobrança. A torcida tem feito sua parte. Vai, apoia, canta, empurra até onde dá. Mas dentro de campo, a resposta é sempre a mesma: pouca produção, muitos erros e um sentimento de que o time não vai conseguir mudar esse cenário. E quando isso se repete por tantas rodadas seguidas, vira padrão. E quando vira padrão, o risco de rebaixamento deixa de ser uma possibilidade e vira quase uma certeza. Faltam 8 jogos. A matemática já mostra que a missão é quase impossível. Precisa de 6 vitórias e mais um empate. Isso significa que o Paysandu precisa fazer, em 8 jogos, quase o mesmo número de vitórias que conseguiu no campeonato inteiro até aqui. E o mais grave, precisa fazer isso com o mesmo elenco, com o mesmo sistema de jogo, com os mesmos erros que vêm se repetindo desde o início da competição. Não é só uma questão de números. É uma questão de realidade. E a realidade é que o time não tem mostrado força para reagir. Até mesmo os jogadores que costumavam ser mais regulares estão oscilando demais. O próprio Jesse, mesmo lutando, já mostra sinais de cansaço físico e mental. Ele carrega a responsabilidade sozinho e, muitas vezes, é o único que tenta algo diferente. O treinador, por outro lado, parece sem saída. As entrevistas pós-jogo são sempre parecidas: precisamos trabalhar, sabemos das dificuldades, o grupo está fechado. Mas o discurso não acompanha o desempenho em campo. E isso vai minando a confiança do torcedor. Porque uma coisa é perder lutando, tentando, criando chances, mostrando evolução. Outra é perder da mesma forma, toda semana, com os mesmos erros, com as mesmas desculpas. Fica difícil defender. O mais triste de tudo isso é que o Paysandu não é time pequeno. É um clube com camisa, com torcida, com história. E está sendo tratado como se fosse apenas mais um. A cobrança precisa ser feita. Precisa vir de cima. Precisa partir da diretoria, que tem a obrigação de reconhecer os erros cometidos, de se posicionar, de mostrar algum tipo de reação.
Não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para fingir que está tudo sob controle. Por que não está? O time está afundado na parte de baixo da tabela, sem desempenho, sem confiança e agora, aparentemente, sem rumo. E mesmo com tudo isso, o torcedor continua lá. Foi quase 14 mil na Curuzu numa terça-noite. Isso não é pouca coisa. Isso é amor. Isso é compromisso com a camisa, com a história, com o sentimento que só quem torce entende. E o mínimo que se espera em troca é respeito. Respeito dentro de campo. Respeito à tradição. Respeito ao esforço da torcida. Porque enquanto muitos ali estão apenas de passagem, o torcedor vai continuar. E ele não merece ver o time jogando da forma que está jogando. Não merece sair do estádio com a sensação de que o time não aprendeu nada com os próprios erros. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu pode estar prestes a viver uma verdadeira revolução na tabela do Campeonato Brasileiro. O STJD, órgão máximo do julgamento esportivo, confirmou nesta semana a concessão de 3 pontos à equipe paraense, decisão que promete movimentar os bastidores do futebol nacional. Segundo fontes próximas à diretoria, a notícia ainda não foi oficialmente comemorada pelo clube, mas já circula com força entre torcedores, jornalistas e até rivais. A confirmação do STJD surge após longas semanas de análise de documentos, recursos e muita pressão nos corredores da entidade. Rumores indicam que a decisão foi resultado de uma infração cometida por uma equipe adversária em partidas anteriores, e que até então passava despercebida pelo público. A medida, que tecnicamente poderia alterar a classificação da Série B, coloca o Paysandu em posição privilegiada, capaz de sonhar com o acesso e reacender esperanças de uma torcida que vinha sofrendo com resultados irregulares. A repercussão nos grupos de torcedores é imediata, memes, especulações sobre confrontos decisivos e discussões sobre quem realmente sai ganhando ou perde com a decisão. Nos bastidores, dirigentes de clubes concorrentes estariam preparando recursos, mas fontes garantem que a tendência é de que o veredito se mantenha. Caso os 3 pontos sejam contabilizados oficialmente, o Paysandu ultrapassaria rivais diretos e entraria em uma fase de grande otimismo, movimentando o mercado de jogadores e reforçando negociações antes desacreditadas. A notícia também provoca questionamentos sobre a coerência das decisões do STJD e a influência de detalhes técnicos na pontuação final de uma competição tão disputada. Enquanto isso, jogadores e comissão técnica do Papão seguem treinando normalmente, mas a ansiedade é evidente, e a torcida promete lotar as redes sociais com hashtags e mensagens de apoio. Especialistas em direito esportivo comentam que a situação, embora rara, não é inédita, e que a decisão pode abrir precedentes para outros casos semelhantes. Entre apostas, comentários e especulações, uma certeza permanece: o Paysandu voltou ao centro das atenções, e os próximos dias prometem ser de fortes emoções dentro e fora de campo. A expectativa é de que nos próximos jogos, cada lance seja observado com mais intensidade, e que a famosa pressão da tabela seja sentida de maneira ainda mais intensa pelo clube e seus adversários. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.